Olá, me chamo Iliane Alexandre da Silva Ferreira, tenho 19 anos, sou da cidade de Caaporã, Paraíba. Sou discente do curso Letras Português através do EAD e vim falar um pouco sobre o meu Fundamental 2, onde eu passei aqui na minha cidade também, concluí meu Fundamental 2 aqui em Caaporã, no Instituto Educacional Arco-Íris, colégio particular de porte médio. Então, tive várias professoras durante esse período, como Sandra Carine, Débora Bonfim, Lúcia Vieira, e elas nos tratavam da melhor forma, começando a dizer assim, e também elas trabalhavam muito com livro didático e também com escrita no caderno. Como assim? Escrevia no quadro e nós já passávamos para o caderno, fazendo com que a nossa desenvoltura na escrita e a assimilação entre a leitura no quadro, no livro, fosse bem melhor e bem mais rápida, na verdade. Então, também as atividades que elas passavam para a gente era ditados de palavras, eram construções de frases, separações de sílabas e etc. Respostas, assim, né? Respostas do livro, respostas que muitas vezes elas traziam textos de fora, trazia para nós e para que nós tivéssemos uma interpretação de texto melhor, tivéssemos uma interpretação de texto. Então, trabalhavam muito com a gramática também em relação a isso, como eu já falei da interpretação de texto e tal, trabalhavam bastante. Então, lembro muito bem que quando Sandra Carine, ela levava livros, porque a gente ganhava, a gente comprava a apostila, as apostilazinhas, os livros, e vinham sempre 2 livros de literatura, algo do tipo. E ela sempre levava para a sala de aula para que cada aluno lesse alguns parágrafos. Aí um lia 2 parágrafos, outro parava e ia para o outro, e assim fazia com que todos prestassem atenção no que o texto estava passando, já que ela fazia isso de surpresa. Assim, fulano vai ler, depois ciclano lê bem rápido. E você precisava ter atenção ao que a outra pessoa estava lendo para que você desse continuidade, não atrapalhasse na hora da aula e tal. E naqueles momentos, não entendíamos bem o que ela estava querendo nos passar, exemplo, o real sentido de tanta leitura, daquelas leituras. Mas hoje eu sou imensamente grata, porque foi através delas que eu desenvolvi mais ainda a desenvoltura pela leitura, pela escrita e o amor, o gostar de ler, de apreciar a leitura. Muito bom, eu agradeço muito por tudo que tanto Débora, quanto Lúcia, quanto Sandra trouxeram, agregaram na minha vida acadêmica. Então, eu lia bastante também quando era solicitado e tal, sempre estava lendo e assim, muito bom. Também nas aulas de produções textuais, eu recordo muito que Lúcia gostava bastante, era bem frequente em relação à produção textual. As outras também, mas porque é bem rigorosa, assim, e era muito bom porque fazia com que a gente também tivesse atenção na hora da escrita. Sempre dizia assim, qualquer coisa eu vou tirar um ponto, só que a gente sabia que não tirava, mas era pra gente ter aquela atenção. Então, ela trabalhava muito sobre isso. Todas três, sim, muitas vezes davam temas, só que temas não aqueles extraordinários pra gente não pra gente ter muita dificuldade, não. Davam temas acessíveis à nossa faixa etária, à nossa fase. E muitas vezes também elas deixavam temas livres para falar, para que falássemos de nós mesmos, do que preferimos naquele momento. Então, sempre foi bem dinâmico, sempre foi bem interessante. Sempre a gente saía com aquele gostinho de quero mais das aulas
de português, de gramática, sempre era muito, muito bom.